The Witcher Blood Origin, ou The Witcher A Origem, é a prova de que quando você tem apenas uma grande franquia e precisa explorá-la ao máximo, problemas aparecem. Quem acompanha o canal sabe o quanto eu gosto de The Witcher, que eu já li todos os livros e que eu gosto da primeira temporada com algumas ressalvas, gosto mais ainda da segunda temporada, gosto muito do anime feito, né, A Lenda do Lobo, e agora eu fico sempre ansioso para uma nova produção de The Witcher, porque é um universo que eu amo, um dos meus universos favoritos, assim, digamos, da cultura pop ou coisa do tipo, né, já se transformou em um produto da cultura pop. E por isso eu estava na expectativa para The Witcher A Origem, ou Blood Orange, que tem tudo a ver com essa criação do primeiro bruxo e tal. É uma história muito legal de se saber, a ideia de criar uma mitologia em cima desse universo. Não ficar preso apenas a Geralt de Rivia e aquilo que a gente vai acompanhar na trama principal, mas também ir para o passado, assim como o anime já tinha feito, e contar novas histórias. E de certa forma, o que é mais frustrante para mim de The Witcher A Origem é que é uma série que parece quase um protocolo, quase aquela ideia de que, olha, a gente tem The Witcher, então a gente tem que lançar algo todos os anos sobre esse universo. Algo que eu reclamo um pouco da Marvel, né? Que a Marvel quer dominar a ideia de que você tem que produzir, só acompanhar a Marvel e por isso temos que lançar muitas séries e muitos filmes todos os anos, mesmo que não tenha nada de muito interessante aqui, a gente tem que lançar o tempo inteiro para o público lembrar que a gente existe e ficar consumindo a gente. Claro que a proporção é completamente diferente, aqui a gente está falando de uma série no ano ou uma produção, no máximo 2 produções no ano, mas para mim soa um pouco como dessa forma, porque essa série ela parece meio mal acabada, ela parece meio protocolar, uma coisa meio de algoritmo de que a gente precisa preencher aqui. Então aqui tudo vai muito para esse lado, né? Pelo menos na minha opinião, é como eu vejo essa série. A começar por a ideia de reduzirem de 6, que iam ser 6 episódios, para 4 episódios, e 4 episódios tirando o primeiro de 1 hora, todos os outros, se a gente tirar os créditos, tem 40 minutos ou menos. Então é uma série que meio que peca muito em tudo que tenta desenvolver ou nem pensa muito em desenvolver. Acaba sendo uma série, e aí pra mim é o que é mais problemático. Muito mais sobre questões importantes, sobre a apresentação de um personagem, sobre a apresentação de como foi criado o primeiro bruxo, ou de como era o mundo antes da conjunção das esferas e tudo mais. É muito mais sobre esses detalhes que podem ser importantes para uma trama principal ou para uma mitologia maior do que a série funcionando como série. Então aqui a gente vai ter nomes como Eredin, como Avalak, a gente vai ter, como eu disse, a construção do primeiro, a criação do primeiro bruxo e tudo mais. Mas a série, ela não tem muito mais para apresentar pra gente além disso. Não tem muito mais para mostrar desse mundo anterior como era o mundo dos elfos. E vai centrar tudo num conflitozinho entre uma imperatriz megera e o grupo dos Sete e tudo mais. Então acaba soando até meio contraditório quando no começo a gente abre a série com o Jaskier e aquilo de uma história que você precisa saber, uma história que precisa ser contada, quando no fundo não tem nada aqui muito que precisa ser contado, não tem nada aqui muito de interessante pra gente acompanhar. Isso vai ficar muito escancarado em basicamente tudo. Desde a produção, que sim, traz um pouco daquilo que The Witcher apresentou pra gente, visualmente e tudo mais, mas ainda assim parece uma produção de um orçamento muito mais baixo, principalmente quando a gente vê aqui os efeitos visuais e tal. Tem um pouco daquela lente típica de séries de fantasia da Netflix, que é muito comum entre todas as obras, que me incomoda, mas principalmente quando você pode construir, quando a série tenta construir um mundo maior a partir daquele monolito, é tudo muito básico e um CGI que parece meio mal acabado, assim como tudo na série. Parece que uma série que pedia um desenvolvimento maior e foi cortada só porque vamos lançar no Natal uma série de 4 episódios para lembrar que o universo existe. E isso acaba atrapalhando até outras questões que poderiam ser interessantes. Por exemplo, aqui a gente tem uma questão da diversidade, que é interessante, só que tudo isso acaba se perdendo a partir do momento que a gente cria esse grupo bem diverso, mas que a gente pouco tem sobre a formação desse grupo, a gente pouco tem sobre esses personagens. Todos os personagens aqui são muito básicos.
A série quer que a gente se importe com esse set, que é essa grande luta de resistência e tudo mais contra o Império e etc. Só que até a formação do grupo é meio que eles se encontrando pelo caminho e pelo menos uns 4 ou 5 personagens aqui são completamente descartáveis. Então acaba soando como tudo, seguindo um algoritmo de uma série que precisa existir porque a gente tem direito sobre essa franquia. Mas não é uma série que quer existir, não é uma série que tem muito o que dizer pra gente. Aqui eu não tô falando só em história, tô falando também em estética e até pra própria mitologia. É uma série que se apega muito a 2 ou 3 eventos, os faz da forma mais qualquer nota possível e não tem nada de substância muito além disso. Sobra apenas algumas cenas boas de ação. A gente tem a Michelle Yeoh aqui, por exemplo, que faz as cenas de ação, ela faz wuxia, faz tudo no cinema chinês desde sempre, mas não tem muito além disso, não tem muito de personagens, não tem muito de estética, não tem muito de história, são apenas algumas piscadinhas para quem conhece o universo, para quem conhece alguns personagens, como eu disse, Ered, Navalak, e uma ideia de, pronto, apresentamos a origem dos bruxos e é isso. Só que tudo é feito de uma forma meio 4 episódios curtos, que poderiam até virar um filme se eles quisessem. Então, assim, essa crítica, se é que dá pra chamar isso que eu fiz nesse vídeo de uma crítica, acaba sendo uma das minhas mais desinteressadas, assim como a série é desinteressada por si mesmo. É uma série que só existe porque agora temos uma franquia de The Witcher. E não porque é uma história que eles realmente querem contar. E não porque é algo que eles querem mostrar e sabem como mostrar ou tem algo de diferente de como mostrar. É uma série que não tem a alma das 2 primeiras temporadas. É uma série que não tem a alma do anime. É muito abaixo do que tudo aquilo que a Netflix já tinha feito de The Witcher até agora. Então por hoje é isso, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam ou não comigo, a gente pode trocar essa ideia. Fico bem frustrado mesmo com essa série. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.